Graças e paz, queridos. Podeis sentar. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Obrigado. Gênesis capítulo 3. Vamos ler apenas o versículo 8 e o versículo 9. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção naquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa noite, e que Ele possa me capacitar a transmitir tudo aquilo que é o desejo do coração dEle de falar aos nossos corações essa noite. E enquanto você acha aí, é muito difícil achar Gênesis, principalmente o capítulo 3, né? Enquanto isso, eu gostaria de chamar as crianças até 6 anos aqui à frente. Nós temos uma reunião especial ali para vocês. Gostaria de chamar também os professores, que já chegaram, já prepararam a sala, prepararam o material. Então vem aqui, e enquanto isso você fica de pé, vamos orar por essas crianças, e vamos logo em seguida proceder à leitura juntos, em nome de Jesus. Vamos lá, Gênesis capítulo 3, versículos 8 e 9. O título da mensagem de hoje é: Onde está você? Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Feche seus olhos por um momento. Senhor, nós queremos nessa noite apresentar-nos diante do Senhor, e esta é a Tua palavra que temos lido, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração de uma forma tremenda, que ninguém, Senhor, saia daqui sem uma ministração do Teu Espírito aos corações. Deus, eu conheço as minhas debilidades, a minha fraqueza, a minha incapacidade, mas também eu conheço o Teu poder, a Tua graça e a Tua misericórdia que está sobre nós e neste lugar. Por isso, confiante, Senhor, nós abrimos a Tua palavra para ministrar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E em nome do Senhor Jesus, todo espírito das trevas que tente nesta noite, que tenha o intento, a vontade de querer dissipar a atenção, dissipar, Senhor, a concentração de qualquer pessoa, o raciocínio neste lugar, nós expulsamos agora, amarramos e lançamos para o lugar que o Senhor Jesus já determinou. Em nome de Jesus, que o Espírito de Deus possa ministrar sobre cada coração, e que cada vida neste lugar tenha a sua visão espiritual aberta, tenha os seus ouvidos espirituais abertos, que tenha os seus corações dilatados para receber a Tua palavra como uma semente nesta noite, e que essa semente possa crescer com todo o potencial que ela tem para produzir fruto nas nossas vidas nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, amados. Queridos, eu estava estudando um pouco sobre esse texto, desde o começo da semana, que o Senhor colocou esse texto no meu coração, para que eu estivesse ministrando hoje, e eu analisando a respeito desse texto, algo muito interessante me veio ao coração pelo Espírito de Deus, que é essa pergunta que Deus faz a Adão: onde está você? E eu tentei no meu coração buscar entender um pouco mais sobre isso, porque certamente Deus não estava querendo saber em que lugar Adão estava. Não era o caso de Adão estar num lugar em que Deus não soubesse. Então Deus não estava ali no jardim, sem saber onde Adão se encontrava, e querendo saber de Adão aonde ele estava. Então eu comecei a buscar: Senhor, o que o Senhor estava querendo saber? O que o Senhor estava querendo dizer quando o Senhor ergue a sua voz e grita:
Eu acredito que deve ter gritado no jardim ali: Adão, aonde você está? Onde você está, Adão? E eu creio piamente, o Senhor me levou a entender que Adão entendeu o que Deus queria. E quem não entende muitas vezes somos nós. Muitas vezes nós não entendemos. Deus pergunta para nós, ou nos fazemos de desentendidos, como criança faz muitas vezes. E então eu gostaria de comentar um pouco sobre o contexto, para que nós possamos chegar nesse ponto, dessa pergunta de Deus, essa pergunta de Deus que hoje é para você e para mim nessa noite. Deus continua perguntando para você e para mim nessa noite: onde você está? Então talvez, hoje, se você analisar como Adão poderia ter analisado, você poderia dizer: ô Deus, espera aí, como é que o senhor pode perguntar onde eu estou? Estou aqui, uai. Mineiro diria, se Adão fosse mineiro, né? Estou aqui, sou. Estou aqui no jardim, no lugar que o Senhor me colocou. Você poderia dizer hoje: eu estou aqui na igreja. Eu estou aqui. Mas quando Adão responde para Deus aonde ele estava, Adão não diz assim: Deus, eu estou aqui, ó. Só conta 5 árvores na sua frente, depois só conta 3 para a sua direita, eu estou atrás da 4ª. Adão não deu a posição geográfica dele. E é isso que nós precisamos entender. O que é que Deus quer que você responda quando Ele pergunta: onde você está? Onde você está? A situação é muito conhecida, o contexto é muito conhecido, porque Adão tinha sido colocado no jardim, tinha sido criado por Deus, e tinha recebido uma palavra direta de Deus, uma ordem direta de Deus, para que ele pudesse obedecer, e em obedecendo, Adão poderia desfrutar de tudo aquilo que Deus havia criado de forma plena. Aquela época, a terra, quando produzia o seu fruto, ela produzia um fruto capaz de manter todas as células do corpo humano vivas, sem se deteriorar e sem envelhecer. Não vamos ministrar sobre isso, mas se você depois analisar, se você quiser dar uma olhada, logo em seguida, depois do pecado de Adão, já que nós não vamos ministrar sobre isso hoje, você vai ver que quando Deus fala com Adão, Ele diz: por sua causa agora, quando a terra der o seu fruto, ela já não vai mais produzir conforme a sua força, e nem segundo a sua necessidade. Então algo foi mitigado, algo foi diminuído. Quando Deus fala para Adão, quando Deus declara para Adão o castigo do que a terra aconteceria agora, Deus fala para ele, versículo 17 ainda do capítulo 3, e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó você vai voltar. A terra agora era amaldiçoada, foi amaldiçoada por causa de Adão. E nós precisamos entender, Deus havia dado uma ordem para Adão. Ele poderia comer de todos os frutos que estavam no jardim, inclusive da árvore da vida. Mas ele não poderia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E houve um dia em que Eva deu ouvidos à voz da serpente e comeu. Algo aconteceu no entendimento de Eva quando ela deu ouvidos a Satanás. A Bíblia diz que Eva percebeu algo diferente quando ela deu ouvidos à voz de Satanás. Satanás implantou algo no coração de Eva, e a partir dali,
aquilo que Deus havia lhe falado já não tinha mais o mesmo sentido. E aquilo que ela tinha visto até então, ela começava agora a ver de uma forma diferente. Respondeu a mulher à serpente, versículo 3 do capítulo 3. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas disse Deus, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Veja só que a serpente, figura de Satanás, Satanás em forma de serpente, e como diz o Cacá, muitas vezes Satanás vem até em forma de irmão, não é? Satanás em forma de serpente, ele vem e ele fala para a mulher, olha, não é bem assim que Deus fala. Tem alguma coisa diferente. Não vai acontecer isso, não tem que ser realmente assim. Você pode ver diferente. E então, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Satanás implanta um novo pensamento, uma nova maneira de ver o que Deus havia dito a Adão e que Adão havia repassado para Eva. Versículo 6, preste bastante atenção. Quando a mulher viu que a árvore era agradável ao paladar, preste atenção, que naquele momento algo mudou na visão de Eva. Algo mudou no entendimento. O texto diz, quando ela viu. Significa dizer que o que nos dá a entender é que até então ela não tinha atentado para aquilo. Ela não tinha, como diz o bom mineiro, botado tento. Não tinha determinado a sua atenção naquela direção. Mas o versículo 6 diz assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, foi acrescentado a tudo isso, aquilo que Satanás havia falado, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que o comeu também. A partir do momento que aquela mensagem das trevas foi implantada no coração de Eva, as coisas mudaram. A visão dela mudou. Ela já não enxergava mais as coisas como era antes. Preste atenção, que talvez se houvesse, dentre todos os seres humanos, um casal de ser humano, que poderia supostamente estar imune ao veneno de Satanás, seria Adão e Eva. Seria Adão e Eva. Se tinha alguém que supostamente poderia ouvir o que quisesse, poderia ver o que quisesse, supostamente seria Adão e Eva. Talvez se Adão e Eva tivessem nos nossos dias, eles diriam assim, não tem problema, eu posso ver todas as coisas. A Bíblia diz que eu posso ver, eu tenho só que reter o que é bom. Não é essa uma teologia que está sendo ministrada? Mas não, quando você abre o seu coração para dar ouvidos àquilo que Satanás está ministrando na sua vida, a sua visão é alterada, o seu entendimento é alterado, e aquilo que Deus falou para você, já passa a ter um sentido diferente. Foi isso que aconteceu com Eva. Depois que ela deu ouvidos a Satanás, a Bíblia diz que a partir daí, ela começou a ver aquilo que até então ela rechaçava, ela não aceitava, talvez ela nem passasse perto, porque pelo texto ela já tinha acrescentado algo em relação ao que Deus tinha falado. Deus falou para não comer, ela estava falando para nem tocar. Então era algo que ela realmente não queria contato, até Satanás falar para ela que a coisa não era bem assim. E muitas vezes nós vemos pessoas
igreja do Senhor, que acreditam ser imune às falas do inimigo, que acreditam que têm necessidade de exporem as suas mentes e os seus corações àquilo que sabem com certeza que é a fala do inimigo. Uma coisa, queridos, é você estar passando, é você estar num lugar e ouvir alguma coisa. Outra coisa é você parar e debruçar-se sobre aquilo que você sabe que é uma mensagem satânica. Porque você abre o seu coração para aquilo. E quando você abre o seu coração, logo o seu entendimento é mudado. A partir dali então, Eva, quando ela viu que a árvore parecia boa, agradável, que parecia que era gostosa, tudo isso foi despertado em Eva por causa do que ela deu ouvidos. Então ela comeu, Adão comeu, e a partir dali os olhos deles foram abertos. Satanás, ele abre os olhos das pessoas depois que elas estão contaminadas com veneno. Porque a partir daí, ele tem o seu ardil da acusação. O que adianta? O que adianta você vir para a igreja? Olha o jeito que você está. Olha como está a sua vida. Olha como está a sua família. Ele abre o entendimento, ele mostra como a pessoa está, mas ele já não permite. Uma mensagem que eu preguei aqui em 2003, 2004, que falava a respeito da posição que Adão e Eva gostariam de ter. O que eles queriam? Eles queriam ter o conhecimento do bem e do mal. Teoricamente, parece que você ter o conhecimento do bem e do mal fará de você uma pessoa mais consciente, em que você poderá escolher então. E por que Adão e Eva não puderam escolher? Depois que eles conheceram o bem e o mal, eles já não poderiam mais escolher. A palavra do Senhor declara: porque aquele que pratica o pecado é escravo do pecado, e o escravo já não faz o que quer. Então Adão e Eva, buscando um conhecimento maior, entregaram-se àquilo que era sabidamente contrário ao que a palavra de Deus dizia. Mas o certo é que, a partir daí, os seus olhos foram abertos e eles entenderam em que situação eles estavam. Eles entenderam o que aconteceu com eles. E entendendo o que havia acontecido com eles, eles sabiam exatamente qual era a posição deles diante de Deus. E quando eles souberam disso, quando eles entenderam de como eles estavam, o primeiro passo deles foi disfarçar, dissimular, arrumar um jeito, arrumar um método para que eles pudessem parecer melhor na foto, para que eles pudessem camuflar um pouco do que estava patente, do que estava claro agora. Então o que eles fazem? Pegam folhas de figueira, cosem folhas de figueira, eles cozeram no sentido de costurar, costuraram as folhas de figueira e fizeram uns tapumes, eles se tamparam com folhas de figueira. Por quê? Porque eles sabiam exatamente o que estava acontecendo, qual era a posição deles diante de Deus. Mas a grande questão é que se eles acharam que aquelas folhas de figueira mudavam a situação deles diante de Deus, por que eles se esconderam quando perceberam que Deus estava chegando? Porque na verdade, no fundo, na sua consciência, eles sabiam que tudo aquilo que estava tapado, que tudo aquilo que eles haviam produzido, não era nada diante de Deus. Eles sabiam que Deus os via como eles eram de fato, que talvez Eva pudesse não ver a nudez física de Adão, que talvez Adão não pudesse ver a nudez física de Eva por causa das folhas, mas eles sabiam que diante de Deus, as folhas eram apenas folhas. Então no momento em que eles sabiam que Deus estava se aproximando para encontrar com eles, eles se escondem
em meio às árvores do jardim. E eu imagino como é que estava o coração deles. Eu lembro quando eu era pequeno, a gente ficava em casa com os irmãos mais velhos, minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, e quando a gente fazia alguma coisa errada, que a gente sabia que ia apanhar quando o pai chegasse, você ficava torcendo para que a tarde não chegasse, que era a hora que os pais voltavam. Meu pai tinha sempre um dizer, ele dizia assim: olha, quando você chega em casa e a criança está muito quieta ou está dormindo, pode saber que tem algo errado. Quando está muito quietinho, dá logo um sono, né? Pode saber que tem algo errado. Então, quando nós sabíamos que era a hora do pai chegar, a gente já dava um jeito de tomar banho, já ficar certinho. Quando não tinha problema, se ele chegava, a gente estava brincando lá no meio da terra, tal. Mas quando a coisa não estava certa, tomava logo um banho, ficava tudo bonitinho para esperar ele. Mas o coração começava a disparar. Quando a hora começava a chegar, o coração ia disparando, né? Vai estar chegando. Minha mãe tinha um costume de chegar assoviando. Ela chegava assoviando, a gente já sabia que era ela. Era muito bom ouvir o assovio da mãe. Nos outros dias, quando era o dia que sabia que ia apanhar, pensa no assovio sinistro, porque sabia que ia chegar e que o couro ia comer. Não era como agora. Atrás da porta do quarto do meu pai tinha um pedaço de sola, de mais ou menos uns 3 milímetros assim, um pedaço de couro mesmo assim, cortado, uma chibata assim mais ou menos desse tamanho, e uma palmatória. Quantos conhecem palmatória? Oh Jesus, poucos já do meu tempo. Era um pedaço de pau com a cabeça grande assim, e um cabo, e furadinho, que era para poder bater na mão, e os buracos era para dar bastante pressão mesmo, para a mão inchar rápido, para a gente poder saber que não deveria fazer aquilo de novo, e se tirasse a mão, aí apanhava nas costas, em cima do osso, que aí era mais doído. Então a gente sabia como é que era, mas mesmo assim fazia, e nós sabíamos que ia acontecer. Eu imagino como estava o coração de Adão, quando ele percebeu os passos de Deus no meio do jardim. E Deus se aproximando, e Adão escondido atrás de umas árvores. Naquela época devia ter umas árvores bem grossas. E ao invés de Deus sair procurando por Adão, ele só grita: Adão, onde você está, Adão? E Adão não responde para Deus onde ele estava, porque Adão entende exatamente o que Deus queria saber. O que Deus queria saber não era a posição geográfica de Adão, não era se ele estava aqui sentado numa cadeira, ou se ele estava em casa, ou se ele estava de frente de um computador, não. Deus queria saber qual era a posição de Adão em relação a ele. Deus queria saber o que havia acontecido com Adão, que o havia separado dele. Qual era a situação, qual era o seu estado diante de Deus. A palavra do Senhor diz no versículo 10, que quando Adão responde, Adão diz: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Então quando Deus pergunta para Adão onde ele estava, ele não diz onde ele está, mas ele diz o estado em que ele estava. Ele não diz: eu estou aqui depois da figueira, eu estou aqui depois da castanheira. Não, ele diz: eu estou escondido porque eu estou nu. Porque ele sabia que era isso que Deus estava querendo saber a seu respeito. Porque Deus sabia exatamente atrás de que árvore ele estava escondido. E ele diz para Deus que ele sentiu medo e ele havia se escondido. Então Deus pergunta para ele: Adão, por acaso, Adão, você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acha que Deus não sabia que Adão tinha comido do fruto da árvore?
Você acha que Deus estava querendo saber de Adão se ele tinha comido ou não? Não, Deus estava querendo tratar o coração de Adão, para que ele pudesse proferir aquilo que ele tinha feito, para que ele pudesse reconhecer verdadeiramente o seu estado, porque só a partir desse reconhecimento, dessa decisão de ser transparente diante de Deus, é que eles poderiam ser tratados por Deus. Então o Senhor pergunta para Adão: você comeu, Adão? Você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Os que têm filhos sabem do que eu estou falando. Quando você fala para o seu filho, não faça isso, e depois você chega e você sabe que ele fez, você sabe que foi ele que fez, e aí você chega para ele e pergunta: foi você que fez, filho? Você fez, filho, o que eu falei para você não fazer? Isso é comum para o pai, e o nosso coração dói, porque apesar de nós querermos o melhor para os nossos filhos, muitas vezes eles decidem fazer o que eles querem. Eu conversando com o Rafael a respeito de algumas circunstâncias: filho, por que você fez isso? Eu falei para você não fazer assim, filho. Eu conversando depois de uma visita hoje lá em casa, ele pegou uma bolinha de papel e estava jogando para cima, e eu falei para ele: filho, não faça isso. E aí ele passou um tempinho, pegou a bolinha e jogou para cima de novo. Eu falei: filho, não faça isso. Passou um tempinho, ele pegou e fez de novo. Aí depois que a visita saiu, nós fomos conversar, e ele chorando falou assim: pai, mas é porque o papel estava parecendo uma bola, e como estava parecendo uma bola, eu queria muito jogar com ela. É que eu queria jogar, pai, eu queria brincar com ela. Eu falei: filho, o fato de o papel parecer uma bola dá a você o direito de você desobedecer o papai? O fato de você querer jogar a bola, brincar com a bola, dá a você o direito de desobedecer o papai? Ele baixou a cabeça chorando, falou: não, não dá. E nós sabemos, só que muitas vezes é dessa forma que nós reagimos diante de Deus. É dessa forma. Está errado, Deus, mas parece tão bom. Está errado, Deus, mas parece tão gostoso. Está errado, mas eu estou com tanta vontade de fazer. E muitas vezes nós enredamos por um caminho que sabemos que é um caminho de morte, que sabemos que é o caminho contrário àquilo que Deus tem para as nossas vidas, mas nós decidimos fazer a nossa própria vontade. E naquele dia, Deus precisou tratar Adão e precisou tratar Eva em relação à decisão que eles haviam tomado. E o desejo do coração de Deus sempre foi nesse momento que Deus expôs para a humanidade o seu plano eterno de trazer o Cristo para mudar as nossas vidas, para transformar a nossa situação. E eu não sei como está a sua situação nessa noite. Eu não sei como você tem respondido à pergunta de Deus a seu respeito. Onde você está? Onde está você? Feche seus olhos, por favor. Eu não sei se tudo aquilo que você tem feito tudo aquilo que você tem decidido fazer na sua vida tem feito com que você tenha medo de Deus. E eu não sei se, consciente do que você tem feito, você tem procurado subterfúgios para se esconder.
Você tem procurado desculpas. Você procura nem pensar sobre o que você fez, sobre o que você faz. Você procura arrumar uma desculpa religiosa. Você procura arrumar uma desculpa mental, filosófica, para não assumir que você tem estado nu diante de Deus, que você tem transgredido a palavra de Deus, que aquilo que Deus tem falado a seu respeito, apesar de você saber, você tem decidido caminhar de forma diferente. E eu sei que você sabe que tudo aquilo que você tem arrumado como desculpas até hoje não passa de folhas. Eu sei que você sabe que quando Deus olha para você, Ele sabe exatamente como está o seu coração. Ele sabe exatamente o que você tem feito nessa semana que passou. Ele sabe exatamente o que você tem feito, que ninguém sabe. Talvez a sua esposa pode não saber, os seus filhos podem não saber, os seus pais podem não saber, mas você sabe que o que está tampando, que o que faz eles não enxergarem são folhas, mas que quando Deus olha para você, você não tem onde se esconder da presença dEle. Você sabe que tudo que você conseguiu até agora são folhas, mas você tem decidido se esconder atrás das folhas. Você tem decidido se esconder atrás das árvores, atrás da sua posição de crente, atrás da sua posição de cristão, independente da igreja que você seja, da denominação, atrás da sua posição dentro da igreja social. Você tem se escondido, mas nessa noite o Senhor está perguntando para você onde você está. Onde você está? Onde você está que eu não consigo te ver? E não é te ver porque eu não sei onde você está, é que eu não consigo te ver, diz a palavra do Senhor, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Onde você está? Nessa noite Deus quer trazer você de volta para perto dEle. Ele quer que esse medo que tem tomado conta do seu coração, Ele quer tirar do seu coração esse desejo que tem brotado pelo que você tem ouvido, ou pelo que você tem feito, daquilo que o inimigo tem lançado na sua mente, e os seus olhos têm sido abertos agora para aquilo que já não deveria ser. Agora o pecado já parece bom para você, agora aquilo que era mal, que você rechaçava, já parece agradável, já parece que te traz uma consciência melhor. Mas Deus quer transformar o seu coração nessa noite. Mas a pergunta dele é: aonde você está? Onde você está? Para buscar você, para resgatar você do estado em que você está, do estado em que o homem se encontra, ou se encontrava. Ele enviou o Filho dele para morrer em seu lugar. A palavra do Senhor diz, o apóstolo escrevendo, ele diz: foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Hoje Deus quer mudar as suas vestes. Naquele dia um cordeiro foi morto. Deus, depois que Adão e Eva expuseram a maneira como eles estavam, a palavra do Senhor diz que Deus preparou para ele vestes de pele. Um cordeiro foi imolado para que eles pudessem ser cobertos de forma diferente, de forma digna. O que Deus quer nessa noite é que você abra o seu coração para Ele. E diga para Ele o que você fez. Diga para Ele. Abra o seu coração diante dEle. Saia de trás das árvores. Saia de trás das folhas e diga: Deus, eu fiz o que era errado. Eu comi de fato da porção do inimigo. Eu me alimentei daquilo que Satanás me ofereceu, Deus.
mas eu não quero mais me esconder. Eu quero que o Senhor troque as minhas vestes, porque eu quero ter intimidade contigo. Eu quero ter intimidade contigo. E Adão e Eva pôde ensinar os seus filhos a adorarem ao Senhor, a respeitarem e a honrarem ao Senhor, tanto que os dois filhos apresentaram sacrifícios ao Senhor. Fiquem de pé nessa noite. Como é que você responde hoje a essa pergunta de Deus: aonde você está? Será que no seu coração você tem reconhecido a nudez? Você tem reconhecido como você está diante de Deus? Você tem reconhecido qual tem sido a sua situação? E que aquilo que você tem feito não passa de folhas. Aquilo que você tem feito para esconder a sua real situação não passa de folhas. Mas nessa noite você quer voltar, apresentar-se diante do Senhor e dizer: Deus, eu decido abrir o meu coração e dizer para o Senhor como é que eu estou, porque eu quero voltar a ter uma intimidade contigo. Eu não quero continuar a minha vida me escondendo, Deus, e tendo medo da tua presença. Eu sei, Senhor, que faz tempo que eu não ouço a tua voz. Eu sei, Senhor, que eu tenho procurado me esconder de ti. Mas hoje eu quero abrir o meu coração e declarar diante do Senhor qual o meu estado, qual a minha situação. E se você quer fazer isso essa noite, eu gostaria de dar a oportunidade de você publicar isso, de você vir aqui à frente. Eu sei que o inimigo vai tentar dizer para você que isso é besteira, que não tem necessidade, que você pode fazer isso no lugar que você está. Ele sempre tenta tirar você daquilo que a palavra do Senhor diz a seu respeito. Deus sabia exatamente onde Adão estava e o que ele tinha feito. Mas ele queria que Adão declarasse com seus lábios, porque é essa declaração que faz a diferença diante de Deus. Hoje você pode trazer o seu coração diante do Senhor e dizer: Deus, é assim que eu estou, e eu quero vir aqui diante do Senhor. Não é vergonha quando você decide declarar que você tem desejo de voltar a ter intimidade com Deus. Não é vergonha porque um dia aquele que não tinha culpa alguma foi exposto publicamente, para que hoje você e eu tivéssemos a oportunidade de fazer isso publicamente. É tempo de você responder diante do Senhor. Como está o seu coração? Como está a sua vida? Deus quer mudar as suas vestes. Mas a Bíblia diz que aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, também eu me envergonharei dele naquele dia diante de meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Se o Espírito Santo falou ao seu coração, não perca tempo. Não perca essa oportunidade. Não decida voltar para casa com as folhas. Não decida voltar para casa e continuar como se nada tivesse acontecido. Não decida achar que está tudo bem, porque as árvores estão escondendo você.
Há um diante do qual todos os seus segredos estão patentes e expostos. E é Ele que chama você nessa noite para trocar as suas vestes. Não importa como elas estejam. Não importa como elas estejam. Não importa o quanto você tenha se afastado de Deus. Não importa. O que Ele quer ouvir de você é você dizer: Senhor, eu tive medo. Eu pequei. Eu me afastei do Senhor. É você dizer: Deus, eu desejei, de fato, o que o inimigo apresentou para mim e eu comi. Mas eu me arrependo diante do Senhor, muda as minhas vestes. Se não tem mais ninguém, eu quero orar com esses que estão aqui. Deus, a Tua presença é que faz a diferença nas nossas vidas. Para onde iremos nós sem a Tua presença, Senhor? De nada adianta a nossa reputação, Senhor, a nossa aparência diante dos homens, se nós sabemos como está o nosso coração diante de Ti. E nessa noite, Deus, essas pessoas estão aqui diante do Senhor. Elas ouviram a Tua voz, chamando-as pelo nome. Elas ouviram a Tua voz, chamando-as pelo nome, chamando-as para a intimidade, chamando-as para mudar as suas vestes. E elas decidiram, Deus, não terem as suas reputações por mais importante do que a Tua presença na vida delas. E elas decidiram, Senhor, abrir os seus corações diante de Ti. E eu clamo ao Senhor nessa noite. Deus, assim como o Senhor fez lá no primeiro casal, assim como o Senhor prometeu e enviou o Teu Filho para mudar a história da humanidade, para transformar as vidas, para dar um novo coração, para dar novas vestes, eu clamo ao Senhor nessa noite. Muda as vestes, Senhor. Muda as vestes, Deus. O Senhor sabe exatamente o caminho por onde eles andaram. O Senhor conhece cada passo. O Senhor sabe exatamente onde cada um foi e onde cada um estava até agora. Mas o Senhor os chamou e eles ouviram a Tua voz e decidiram, ó Deus, voltar-se para o Senhor. E eu clamo ao Senhor nessa noite, muda a história da vida deles. Transforma, Senhor, que esse seja um novo tempo, que seja um tempo de intimidade, que seja um tempo onde eles possam oferecer as suas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Muda, Senhor, as suas mentes, que as suas mentes sejam renovadas, sejam transformadas, que eles possam, Senhor, serem transformados pela renovação das suas mentes em Ti. E que em nome do Senhor Jesus, já não haja mais vergonha, já não haja mais acusação, já não haja mais a voz do inimigo acusando que eles não podem chegar à Tua presença. Mas que eles possam saber que o Senhor hoje derrama o sangue do Cordeiro sobre eles, limpa-os, lava-os, redime-os, para que eles possam novamente ter intimidade contigo, Pai. Muito obrigado, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, queridos. Saibam de uma coisa,
Deus é aquele que nos chama pelo nome. Não importa o quanto nós possamos ter nos afastado dele. O diferencial é o que vocês fizeram nessa noite, dizendo: Deus, eu comi, Deus, eu me afastei, Deus, eu tentei esconder, eu tentei dissimular, mas hoje eu abro meu coração diante do Senhor. Que Deus possa fortalecer os vossos corações, e que vocês possam caminhar nesse entendimento, de que Ele chama-os para perto, para viverem uma nova história, um novo tempo, em nome de Jesus, amém? Podeis sentar, em nome de Jesus.